É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Setúbal, há um restaurante social, uma clínica social dentária e até um espaço ecuménico de culto. Os pobres estão no centro da ação pastoral, como é suposto que aconteça para qualquer cristão. Com a pandemia, aumentou a procura de apoio social, sobretudo de imigrantes, num contexto onde há muitos bairros sociais. Por isso, esta paróquia é um bom ponto de observação para o que está a acontecer na sociedade portuguesa e o confinamento social e mediático esconde. Sobretudo, o regresso da pobreza envergonhada, pouco habituada a depender da solidariedade de terceiros. O padre Constantino Alves, meu convidado de hoje, não é apenas um motor de uma rede que garante o apoio alimentar e médico a partir da sua paróquia. Ele é, muitas vezes, a voz dos que vivem em bairros clandestinos e resistem, por exemplo, à demolição de casas. A história de Constantino Alves é longa, inesperada e extraordinária. E não é por acaso que foi em Setúbal, junto do seu amigo Dom Manuel Martins, que criou raízes. Dizia-se do falecido bispo de Setúbal que era um bispo vermelho. Haverá quem possa dizer o mesmo do padre Constantino Alves, provavelmente de forma reprovadora. Já como padre, foi operário e sindicalista. E, antes do 25 de Abril, esteve envolvido na resistência à ditadura e na solidariedade com presos políticos. Mas não vos vou contar tudo sobre ele. A história do padre Constantino dava uma entrevista inteira. Por isso, nesta conversa, vou dedicar-me à parte biográfica do meu convidado mais do que é costume. Falaremos dela, mas sobretudo do seu trabalho. E, a partir dele, continuaremos a tentar fazer uma radiografia da crise social em que o país está mergulhado em tempo de pandemia. Aquela que, concentrados no vírus, temos ignorado e nos será revelada em toda a sua dimensão quando destaparmos o manto da crise sanitária. Muito obrigado, Padre Constantino, por ter aceitado este meu convite. Apesar deste não ser um podcast de entrevistas pessoais, queria dedicar um pouco de tempo ao seu percurso de vida. Como é que chegou ao sacerdócio? Muito boa tarde, é realmente para mim um prazer muito grande e agradeço de facto terem olhado para mim, para este humilde servo, parafraseando Maria, quando lhe foi anunciado pelo anjo que ela iria ter uma missão muito importante, eis aqui a serva do Senhor. Isto assim, a modos de introdução. Como é que cheguei a padre? Tudo isto tem uma história, assim, em traços muito simples e gerais, mas nasci no seio de uma família católica, de uma aldeia minúscula também, no concelho de Castelo de Paiva, em que, tal como aos 7 anos íamos para a escola, também aos 7 anos íamos para a catequese, tal como íamos com as ovelhas a pastar para os campos ou para os montes ou subir aos pinheiros para trazermos pinhas secas para o inverno, também à noite rezávamos o terço com os pais. Fazia parte do modo de vivendo e da cultura e dos ambientes assim, daquele tempo. Daí que surgiram 2 ideias. Eu era o filho mais novo de 4 irmãos. Os meus pais trabalhavam muitíssimo, não era de sol a sol, era de noite à noite. Tinham uma pequena propriedade para a subsistência da família. Eu, como era mais novo, digamos que tive a chance de poder começar a desenhar um futuro, e os meus pais também a gostarem. As famílias haver um que ia para o seminário, não é? ou então que ia estudar para professor. Daí que mais ou menos por 10, 11 anos começou a surgir uma ideia, padre ou professor, porque eram referências ali na terra. Eu tinha boas referências, quer do padre local, que era um homem bom, simples, extremamente mesmo bondoso, digamos assim, bondoso e com prática de solidárias com as pessoas simples e humildes da terra. E por outro lado, professores também, tive belíssimos professores, uma professora que era minha vizinha, regente escolar, tinha a 4ª classe, mas fez uma formação específica, penso que de um ano, eram regentes, e teve
deu as bases realmente do percurso depois académico, cultural. E então tem essas boas referências. Depois tive um outro professor na 4ª classe e depois, numa conversa muito casual, assim, com alguém, me dizia, gostava ou professor ou padre, mas padre, aconteceu assim muito naturalmente. Foi para o seminário? Fui para o seminário, fui ao seminário de Irmesindo, para o colégio de Irmesindo durante um ano, depois fiz aquele percurso assim normal, pelos seminários, não é? Com tudo, da adolescência. Mas há aqui um lado, pronto, que esse é o mais comum, não é? Sim, mas de repente, e teve um ativismo social e político, penso que não é exagerado usar a expressão social e político, que começou relativamente cedo. Teve militância ainda antes do 25 de Abril. Militância, ativismo. Quando eu estou a falar de militância, não é militância partidária, mas ativismo. Eu tive a sorte de ter tido, recordo-me quando foi aquela aventura, digamos assim, de coragem daquele avião que soltou milhares de panfletos sobre Lisboa, que veio do norte da África, não é? Da Argélia, milhares de panfletos, e depois o assalto ao Banco da Figueira da Foz. Tinha um professor que nos falou desses acontecimentos. Foi como que assim abriu-se um mundo novo para mim, porque nós tínhamos as informações, que eram apenas aquelas a que tínhamos direito, digamos assim, que a ditadura permitia, não pensávamos de outra forma, não tínhamos outros horizontes. E aquele professor começou a falar: em Portugal não há liberdade de informação, disto, aquilo, temos um bispo que está exilado, que é Dom António Ferreira Gomes, 10 anos por Salazar, e aí comecei a desabrochar. Tive belíssimos professores que inclusivamente... Mas no próprio seminário? No próprio seminário, depois já no Seminário Maior de Porto, onde fiz depois a... É engraçado, portanto, fez alguma politização dentro do seminário? Já porque havia um professor que depois foi bispo, não vou aqui dar o nome, mas que recebia clandestinamente grandes lotes daquele boletim de apoio das famílias aos presos políticos, e que me entregava a mim para eu distribuir clandestinamente. E quando era o 1º de Maio, que a gente vinha para a Avenida Liberdade, para o Porto, era como que assim um prazer, o jogo do gato e do rato, portanto fugir às frentes dos polícias, isso foi despertando já nessa altura. Já a seguir ao 25 de Abril, teve envolvido nas campanhas de alfabetização, penso que no Porto. Sim, primeiro na periferia da cidade do Porto, na zona dos Carvalhos. Logo depois do 25 de Abril. Logo depois do 25 de Abril, na periferia, na zona dos Carvalhos, Pedroso. E depois numa zona também que me apaixonou, pelo qual me apaixonei muito, foram os bairros sociais da Pasteleira e Dona Leonor e as Torres do Aleixo. Aquelas que foram demolidas. Famosas, não é? Famosas, em que fizemos aí, eu juntamente com os jovens, criámos um grupo que era um grupo... Aí já era padre, aí já era... Ainda não era. Tinha a formação teológica, estava em estágio pastoral, um grupo que tinha o nome Alerta, interessante, com um programa vastíssimo e multidisciplinar. Disse-me que não fez a tropa, foi objetor de consciência. Foi objetor de consciência. Isso era uma coisa radical até para a esquerda, não é? Era uma coisa mal vista em geral. Ser objetor de consciência logo a seguir ao 25 de Abril. Eu acho que foi um jovem verdadeiramente jovem, no sentido da irreverência ideológica, irreverência de costumes, e irreverência de procura e pesquisa e criatividade, e não me via metido dentro de uma farda, fazendo parte de uma estrutura militar. Eu entendia que poderia ser muito mais útil à sociedade se realmente abraçasse causas sociais, por exemplo, a alfabetização. Portanto, esse momento em que participou na alfabetização era um momento do serviço cívico em que supostamente deveria ter estado a fazer o serviço militar obrigatório. Como capelão, como capelão, foi posteriormente como capelão militar, era posterior, mas aí eu via-me já, era a proximidade com o povo. Ainda não era padre, tinha a formação teológica completa, feita no Porto, mas abracei de imediato estas causas populares, sociais, fiz parte de comissões de moradores no bairro da Pasteleira, havia problemas de lixo, problemas muito variadíssimos, e eu, juntamente com a população local, integrei logo. Aprendeu bastante aí, porque era uma realidade diferente, apesar de tudo, da realidade que conhecia. Claro. Ou seja, conhecia a pobreza, mas a pobreza rural, não é? Que é eu conhecia a pobreza rural e conhecia também a pobreza através de leituras apenas, mas já tinha um afeto muito grande, porque eu via os mineiros de Pejão passarem no princípio da manhã, frente à casa dos meus pais, vinham todos negros, apenas me recordo os dentes brancos e dos olhos vermelhos, porque não tomavam banho nas minas de Pejão, e faziam 4 horas de caminho, desde o local em que trabalhavam, o fundo das minas, até à sua residência.
E tudo aquilo me tocou desde pequeno. E depois, com a formação que tive no seminário com esses belíssimos professores... Eu fiquei com curiosidade de saber quem é que era o tal padre, o tal professor que chegou a bispo. Não, certamente que ele é uma pessoa muito, muito misericordiosa e compreensiva, que é o Sr. Dom Serafim Ferreira e Silva, que foi bispo de Fátima e que era uma pessoa muitíssimo aberta, com um sentido democrático, com o sentido da abertura da Igreja ao mundo, com das causas humanas, sociais, muito transmissor do espírito do Concílio Vaticano II. Era ele que me entregava todos esses documentos, aquelas folhas fininhas, não é, que ainda guardo, vários deles comigo. Foi depois, já como padre, imagino que já como padre, foi operário. Como é que isso aconteceu? Quase, quer dizer, comecei por fazer uma descoberta do mundo do trabalho como anónimo. Vim aqui para o Sul e integrei-me numa comunidade, num grupo de padres que tinham digamos, o sentido e o horizonte, aqui nós dizemos em linguagem religiosa, o carisma do mundo operário e dos bairros populares e dos trabalhadores, e para isso precisávamos de conhecer essa realidade, não do ponto de vista académico e conceptual, mas do ponto de vista de na pele sentirmos o que é vestir um fato de macaco, de aquecer a comida numa marmita, naqueles latões do gasóleo, mas daqueles do asfalto, com a fogueira, de sermos ao fundo dos porões sem máscaras. Hoje usamos máscaras por outras razões, infelizmente, com máscaras, e ter de carregar mais do que uma vez colegas que caíam no fundo dos porões, porque pintávamos no fundo dos porões à trincha com odores fortíssimos. Da indústria naval, não é? Da indústria naval, sim, ali no Barreiro, reparação de cargueiros, e então aí era preciso conhecer realmente o que é a vida de um operário, aprender a falar a linguagem deles, porque nós que temos a sorte de termos cursado cursos superiores e académicos, temos uma linguagem própria, mas falar com um operário, com alguém que só fala da sua vida dia a dia, do trabalho, das ferramentas, uns palavrões, uma comida, dos companheiros de bairro, temos de fazer essa aprendizagem, de conhecer o que é receber digamos, um comentário injusto e agressivo e até violento de um chefe da equipa de trabalho, ou no fim do mês sentirmos injustiçados. Isso precisava de passar realmente por dentro das tripas e do coração. Foi essa aprendizagem que eu fiz como anónimo aqui na zona do Barreiro, depois em Chelas, aquele bairro de Chelas, há ali um café muito famoso, frente ao bairro onde vinham aqueles jovens que faziam parte de gangues a tomarem o café, e que depois se encostavam a mim, pegavam naquelas pistolas e, olha, Constantino, se quiser dava-te um tiro, mas era num sentido afectuoso, porque como eu tinha uma formação que me capacitava para os entender, criámos bons laços. Foi essa aprendizagem do conhecimento direto que me fez emergir e assumir a realidade do mundo operário, realmente pelo conhecimento assim, pela experiência direta. Mas daí foi parar ao sindicalismo. Foi logo nessa altura em que eu fui ao sindicato dos metalúrgicos ali ao Barreiro, denunciar a situação que existia lá nestes cargueiros, porque não se podia, que não havia máscaras, não havia absolutamente nada. Eu, por exemplo, chegava a casa, não é exagero nenhum, é a pura verdade, sentava-me num cadeirão durante uma hora a beber leite, porque ia totalmente intoxicado do trabalho. Passado uns tempos foi lá um sindicalista ter com o patrão do barco, e o patrão ficou muito, muito aborrecido, procurava saber quem é que tinha ido ao sindicato, que não soube nessa altura. Passados uns meses, depois de ter passado para o outro lado, também trabalhei na Venda Nova, na zona da Amadora, numa fábrica de plásticos que existe lá, chamada Titã, a fazer moldes. Depois tinha feito uma formação profissional em Coimbra como fresador mecânico, então ninguém sabia a formação, digamos, que eu tinha um curso superior, teologia, não sabiam que era... Ninguém sabia de nada. Nem sequer sabiam que era padre. Não, ainda não era padre, então vim, depois procurei trabalho aqui em Setúbal, estava inscrito, também fiz esse percurso, no Centro de Formação Profissional aqui de Setúbal, que me chamaram porque era mais perto, eu vivia no Barreiro, e eu apanhava 4 transportes para chegar à fábrica, à Venda Nova, desde o Lavardio até lá. Consegui aqui trabalho em Setúbal e passado 2 anos é que fui ordenado padre. De tal maneira que... E era sindicalista ao mesmo tempo que foi ordenado
falar de padre? Comecei por ser sindicalista a partir da minha intervenção na fábrica, porque era uma fábrica em que os níveis de facto de sujeição dos trabalhadores e não reconhecimento de direitos fundamentais, por exemplo, termos um refeitório, não tínhamos casas de banho, que era uma lixeira permanente, não havia, em que também se aquecia a comida em latões assim à porta, não havia qualquer liberdade de expressão lá dentro. Às 8 horas nós tínhamos de estar à frente da máquina e ligar a máquina, não é entrar na fábrica às 8, é ligar a máquina às 8 da manhã, e se alguém falhasse mais do que uma hora por mês, nem que tivesse um acidente de trabalho, nem que lhe morresse o pai ou a mãe, perdia 25% do salário. Foi nesse enquadramento que eu tinha já uma consciência cívica e social, que ao longo dos tempos, que eu fui despertando meus companheiros: isto não está certo, assim, que género. Um dia fizeram uma pergunta: olha, pois, mas o que é que a gente há de fazer? Temos de eleger um delegado sindical. Mas isto não pode, de vez o medo que o patrão, que o ambiente de medo cria aqui dentro, e tu aceitavas? Se a malta me eleger, eu aceito. Passado 2 dias tinha um baixo assinado com a totalidade dos trabalhadores, que eram 242 trabalhadores, elegeram delegado sindical, e não sabiam que eu era padre. E porque fiz o meu trabalho durante uns bons meses, porque eu vivia no Barreiro. E pronto, à noite eu ia de comboio para o Barreiro, e a maioria dos trabalhadores... Mas houve um momento em que coincidiu ser padre e ser sindicalista e trabalhar, ou não? Sim. Portanto, eu estava na fábrica, já era conhecido como padre operário, porque um dia um velho amigo, que infelizmente já faleceu, estava muito estranho. Como é que o Constantino, eu mudei de nome na altura, eu era conhecido em todos os outros locais por Constantino, mas quando vim para a fábrica, como é que se Alves? Porquê? Para não ser conotado com o Constantino, que noutros lados já era padre. E achava que era preciso dar tempo, não é? Haver aquele tempo de inserção normal na vida dos trabalhadores. E então, esse velho amigo um dia disse: tu não fazes parte da UDP, que na altura era UDP e PCP e tal. Como é que adquires essa consciência? Olha, era da UDP nessa altura? Não era. Não Eu disse: então tu quem és? Não és da UDP, não és do PCP, tens essa consciência cívica, política, social. Como é que ele disse: olha, tu conheceste, ou vós conheceste, eu tenho até uma admiração para a engenheira Lourdes Pintacilgo, não tens? Foi, olha, eu vou um bocado na linha dela. Ouviste falar na JOC. Não tinha militância partidária, não tinha militância partidária, não tinha. Ouvi-te falar na JOC, Juventude para. Eu ouvi, olha, eu sou dessas escolas. Era da JOC? Da JOC, acompanhei a JOC, integrava jogo por jogo, sou dessa, e então fui aceito. Só que passado uns tempos, um dia ele chega junto de mim na máquina e diz: olha, Constantino, sabes como é que tu és conhecido lá fora? Então, por Constantino, és pelo padre operário. Eu disparei de imediato: olha, o que é que tu pensas disso? Não dei tempo para pensar. Assim vale a pena. Eu sou ateu, eu que sou militante comunista, vale a pena, porque aquilo que tu tens feito aqui com os trabalhadores, a amizade, a solidariedade, a entrega, a militância, assim vale a pena ser de continuarmos velhos amigos. Mas foi dos sindicatos metalúrgicos, que era um sindicato com muita gente do Partido Comunista. Era, aliás, ali uma coisa bastante pertencer aos sindicatos metalúrgicos era pertencer a uma universidade. Era a universidade, de facto, dos metalúrgicos, em que se aprendia imenso, porque era preciso conhecer os problemas com que os trabalhadores se debatiam aí nas empresas. Estavam na altura do desmantelamento, digamos assim, ou das reconversões do tecido empresarial de Setúbal, com aquele cortejo dramático da fome em Setúbal, de salários em atraso, do desemprego, e é preciso conhecer esses problemas, estudá-los. Isso já nos anos 80. Eu aí já era padre, então fui convidado fui eleito delegado sindical na minha pequena empresa. Passado uns meses convidaram para a direção dos sindicatos metalúrgicos do Sul, porque o meu trabalho sindical era algo de diferente, tinha assim um tempero diferente daquilo que eram os moldes habituais, porque eu não tinha filiação partidária, digamos, eu pensava com a minha cabeça e com os trabalhadores de acordo com as análises que fazíamos e não com quaisquer diretivas que viessem. Não, nós refletíamos em conjunto, era a minha metodologia, era ver a realidade, vê-la do ponto de vista social, histórico, cultural, causas, consequências, ver o que é que estava ali entrelaçado por aqueles problemas e depois agir, o que é que a gente pensava que devia fazer, e tomávamos decisões. Fui convidado e aceitei, depois de ter refletido com outras pessoas, aceitei integrar a Comissão Executiva dos Sindicatos Metalúrgicos do Sul. Estávamos em 1981, e aí então começou todo aquele período dificílimo,
do Distrito de Setúbal e a nível nacional, de facto, com um salário em atraso, a fome, o desemprego. E depois foi aí que conheceu o Dom Manuel. Não, isso tem uma história muito mais anterior. Então já lá vai. Muito anterior. E então coordenei depois o Sindicato Metalúrgico do Sul. Eu integrava a Comissão Executiva, houve uma descentralização de tarefas, de funções, e foi-me atribuído, que eu aceitei com muito prazer, a coordenação e dinamização e organização do sindicato, desde Palmela a Grândola, que incluía desde a fábrica Cometna, passava por todas as empresas do setor automóvel, Renault, na altura ainda não havia Auto Europa, né? Ainda não havia Auto Europa, veio em 1991 Auto Europa, assim por aí fora. Coordenei as grandes marchas que se faziam sobre Lisboa, que o Lisboa olhava, lá bem do Sul, Cais de Sodré, íamos o Cais de Sodré, que íamos para a frente dos ministérios, nos autocarros, porque só lutando havia tanta fome e havia tantas injustiças que era preciso emprestar a voz, a força e o coração a essas multidões que eram. Mas nessa altura enorme. Já era padre. Como é que exercia? Não tinha paróquia, como aliás há padres que não têm paróquia, não é o único caso. Eu assumi, primeiramente, chama-se em linguagem religiosa, o ministério, isto é, a função, o serviço de padre operário, que o Concílio Vaticano II assumiu como uma das formas, com o mesmo valor de um padre pároco ou um padre noutra capelão, assim, era aí na frente, como se diz agora, na linha da frente, que nós estávamos para que não para termos uma cartilha na mão ou fazermos proselitismo, mas através de valores da nossa solidariedade, da nossa unidade, da nossa amizade, dos nossos empenhamentos e compromissos, darmos testemunho de que é possível ser cristão e ser operário, que é possível ser cristão e ser transformador do mundo e da realidade, que é possível ser cristão e assumir a sua condição de cidadão e fazer pontes entre o mundo operário trabalhador, que estava distanciado da Igreja e vice-versa também, devido a conflitos, enfim, históricos que a gente conhece, e viver ao mesmo tempo essa dupla identidade, operário e cristão. E de facto era uma riqueza enorme. Mesmo assim, de vez em quando fazia claro aquilo que nós então, se durante o dia eu assumia a condição operária e as lutas operárias, a organização operária, a formação operária e tudo isso, e as negociações, tudo, à noite eu integrava uma equipa de padres ali no Barreiro, no Lavradio, que dividíamos os fins de semana por cada um de nós. Portanto, eu assumia um fim de semana por mês, com as celebrações na Igreja do Lavradio, e preparava todos os atos cultuais, os batismos, ia à casa das famílias, reunia com os pais, reunia com outros membros da família, preparávamos a celebração em 2 reuniões, ou os casamentos era a mesma coisa. E depois, nesse fim de semana, era eu que celebrava. Portanto, era assim um trabalho pastoral numa paróquia. Eu tinha digamos, nomeação do bispo para essa função na paróquia. As pessoas não estranhavam o seu ativismo social e político, que as pessoas, na maior parte dos casos, não associam a padres, pelo menos não nesse campo político, às vezes noutros, mas não nesse. Sim, primeiro há que situar este compromisso militante, operário e social nos tempos pós-Revolução de 25 de Abril. Depois situar também ali na zona do Lavradio e Barreiro, que eram zonas de facto com uma consciência operária e militante e política assim muito desenvolvida. Provavelmente muitos católicos sabiam de ser comunistas. Exato, e muitos católicos, e havia os movimentos de ação católica operária, a JOC, que foi juntamente com o Partido Comunista, é reconhecido pelos historiadores e não só, que a JOC foi com o Partido Comunista os dois grandes viveiros da formação de militantes, sindicalistas e militantes também políticos e associativos e de comissões. O Manuel Carvalho da Silva, antigo coordenador da CGTP, veio foi da JOC, exato, e tantos. E então ali no Barreiro havia já essa escola de militares. Uns iam para comissões de moradores, outros iam para partidos políticos, para aqui e para acolá, e também tinha lá estado o padre Fanhais, portanto, que com a história, que também teve um compromisso político muito grande, ao mesmo tempo que era engraçado é que a maior parte dessas pessoas que tiveram esse tipo de ativismo e foram padres, como sabe, deixaram de ser padres. A maior parte deles, o padre Fanhais é um exemplo. Muitos deles deixaram de ser padres. Não foi o seu caso. Não foi o meu caso, porque no tempo em que eles desenvolveram a sua ação militante, não havia um bispo Dom Manuel Martins.
Havia outros bispos. Estava a falar do bispo Dom Manuel Martins, a gente já lá volta, mas eu quero perguntar isto. Para essa sua atividade, o bispo Dom Manuel Martins foi fundamental. Sim, ele tinha, por assim dizer, a sua proteção, no sentido sim, em que... porque eu ia, por vezes, jantar à casa dele com um fato de macaco que levava cheio de nódoas e limalhas, e limalhas da minha fábrica, ia jantar com ele. Mas fazia de propósito? E dar-lhe a conhecer, não era para sindicalizar, não. Mas sabe que um dia, meu caro Daniel, ele disse-me assim, sabes, Constantino, sabes que de onde vem a palavra sindicato? E eu disse, não, isto vem de uma palavra grega que significa expoente de luta pela justiça. Ser fiel a isso. Ser fiel a isso. Pronto, ele valorizava muito e tínhamos uma grande amizade com longas raízes. Mas vinha que é do Porto, ou seja, do Porto, porque ele tinha sido meu professor. Ele foi auxiliar do... Sim, e foi professor no Seminário Maior do Porto, onde eu fiz também a formação teológica. Quando fui ver a biografia dele, percebi que provavelmente se cruzava com a sua, exatamente porque veio do mesmo sítio, veio do Porto para aqui, para Setúbal. 25 anos depois, 5 ou 6 anos. Mas não veio com ele, não teve nada a ver com ele. Não, 5 ou 6 anos depois apenas é que vim cá para baixo. E encontrámos-nos aqui, mas tinha sido o meu professor lá pronto, já tínhamos assim, longa história, porque eu tinha sido delegado geral. Nós já lá vamos, mas este centro, como é que se chama o centro, o nome da IPSS que funciona aqui na igreja, chama-se como? Centro Social Paroquial Dom Manuel Martins. Dom Manuel Martins, e o largo da igreja chama-se Dom Manuel Martins, que conseguimos apresentar há 2 anos, que era aqui uma parceta que não tinha nome, depois de todo um processo que é normal ser feito nas autarquias. Isto aqui é colado, as pessoas não estão a ver, evidentemente, mas isto é colado ao bairro da Bela Vista. Portanto, esta igreja é colada a um bairro que, infelizmente, os portugueses conhecem só quando há... Pois, pela parte negativa. Mas isso é o comum nos bairros sociais. A comunicação social só fala deles quando há crimes. Não fala das riquezas, das flores, digamos assim, que nascem nestes desertos. São obras fabulosas. Acha que falta o tipo de experiência que teve, quer do ativismo político, mas sobretudo do ativismo social, é mais isso que aqui interessa, que essa experiência falta aos sacerdotes, ou seja, que a Igreja está distante da vida comum das pessoas? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Isso é evidente que há um distanciamento muitíssimo grande entre a Igreja e o comum das pessoas e a vida normal das pessoas. Eu vou ser muito sereno nestas afirmações que vou fazer, porque estou convicto da verdade delas. Quando olhamos para as pessoas que integram as comunidades cristãs, que são pessoas generosas, tantas delas bondosas, com um coração muito bom, extremamente dedicadas, são dedicadas, a maior parte delas, para o interior da vida da Igreja apenas, para o culto, para as catequeses, para os grupos corais, para isto, para aquilo. Mas quantos é que a gente vê, por exemplo, numa comissão de pais, numa escola? Quantos desses cristãos que são praticantes os vemos, por exemplo, numa ação social de uma comissão de bairro? Quantos fazem parte, digamos, de um sindicato? Eu recordo-me que na altura era apenas eu e um outro trabalhador que nos assumíamos. Não andávamos com a bandeira do cristianismo na mão ou a agitar as pessoas, sabíamos que éramos cristãos que assumiam a sua fé e que praticávamos a nossa fé, quer no trabalho com os valores que perfilhávamos, quer depois também celebrávamos com os outros cristãos. E um personal tinha sido militante da JOC e preso, foi solto na manhã de 25 de Abril, o meu amigo Carlos Lopes. E quantos, entre as centenas ou milhares de cristãos que estavam nas igrejas, quantos iam a plenários nas fábricas que naquela altura... Há um tipo de militância que os católicos fazem, que é aquela militância mais sobre as questões, como é que é de dizer, do aborto, da eutanásia, aí vemos um grande ativismo católicos. Sim, sem dúvida. Mas são precisamente franjas também, digamos, franjas das pessoas que pertencem às comunidades católicas, também
franjas que do ponto de vista ideológico são conotadas realmente com movimentos que, inspirados por ideias, quer do ponto de vista económico, liberais ou neoliberalismo, quer do ponto de vista ideológico por fundamentalismos, assim por tudo, e que muito bem defender a vida do nascimento até à morte, mas essas pessoas, a maioria delas, esquecem-se do percurso, que não é só do nascimento e da morte, do aborto, eutanásia. Há todo o percurso que é longo, é aí que se deve defender a vida, mas aí, de facto, há esse hiato. Agora, quando o Daniel me fazia a pergunta há bocadinho se hoje se nota este distanciamento, sem dúvida que sim. Onde estão, vemos que os intelectuais, em uma grande parte deles, não têm referências nas suas vidas, referências, digamos, aos valores inspiradores do Evangelho, ou então expressos. Vemos no movimento sindical, no movimento associativo, digamos que as elites, digamos assim, aqueles que desempenham essas funções nobres de serviço aos outros, não têm não assumem, embora se possa dizer eu sou cristão não praticante, mas não assumem isso como condição normal de alguém. Ninguém é obrigado a ser católico, nem ninguém deve ser proibido de o ser. Agora, se for católico, deve sem dúvida assumir os valores do Evangelho de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e então depois assumir também aquilo que é específico, que é a dimensão da celebração, enfim, da Bíblia, a palavra de Deus, da comunidade com os outros. Não é? Então nós hoje, por exemplo, o que é que a gente vê, e eu digo isto serenamente, porque testemunho isso, o que é mais importante que é mais importante no mundo? É a vida. A vida das pessoas é o mais importante, é o valor mais sagrado, é a vida na sua complexidade, a vida pessoal, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do sustento da vida, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da família, do ponto de vista do lazer, da cultura, da sujeição, da humilhação, ou digamos, ou então da sua realização. É a vida, é o coração, é pela vida, pelo ser humano, que na fé dizemos que Deus se interessou. Ora bem, e o que é que faz parte normalmente das agendas das comunidades cristãs? Fazem parte quase tudo menos a vida. Fazem parte como é que se organizam as confissões, o horário das celebrações, dos sacramentos, das taxas, das catequeses, dos grupos, e aquilo que devia ser o ponto de partida de tudo, no meu entender, não só no meu entender, o Concílio Vaticano II vai nessa linha, Jesus faz isso, é a vida das pessoas. Se é a pessoa que sofre, ou que chora, ou quer celebrar, é a vida. Há aqui este enorme desfazamento. Não quer dizer que aqui celebra... É vida. Aqui celebra casamentos e batizados. Claro que sim, celebramos sempre, vamos tudo. Claro missas e tudo mais. Mas o enfoque principal, onde é que Jesus de Nazaré, em que é que ele ocupava a maior parte do seu tempo? Era estar com as pessoas, é falar com as pessoas daquilo que as preocupavam, daquilo que as tornavam felizes. Agora a expressão é minha. Acha que muitos padres são burocratas da fé? Eu completaria que na Igreja há um clericalismo muito grande que nos torna, ou que nos faz muitas vezes cair numa prática de clericalismo religioso, ou de religião, ou de culto. Se fosse da fé, ainda bem, porque a fé tem a ver provavelmente com Jesus Cristo e com o Evangelho, com o seu projeto, continuado projeto libertador de Jesus Cristo. Muitas vezes o que se fica é um pouco à maneira da religião judaica, que é o culto, que é o ritualismo contra o qual Jesus se bateu. Licenciou-se, penso que está a tirar, não sei, um mestrado, mas aqui o que me interessa tem a ver com é dentro da área como faz o trabalho, vamos passar a seguir para o trabalho que faz aqui, é dentro destas áreas, não é? Sim, eu fiz o mestrado de Serviço Social e de Inserção, precisamente para me capacitar de atuar, como hoje se diz, de ferramentas. Eu não gosto de usar a palavra nem ferramenta, nem resiliência, nem exatamente, nem é suposto que, nem supostamente. Eu resisto a isso, recuso-me a e então entendi que me dotava de maiores conhecimentos, porque não basta apenas ser bom, não basta apenas ser bondoso, não basta apenas fazer o bem, é preciso fazer bem o bem, recorrendo realmente a análises, à observação, à análise, buscar depois as melhores soluções, saber confrontá-las, enquadrá-las nos contextos históricos, culturais, políticos, sociais e propor alternativas, bater-se por elas. Ora, muitas vezes eu via que apesar da experiência que eu tinha e tudo mais, que quando havia certas reuniões com formações, com pessoas com uma formação social, académica, usavam aqueles os paradigmas, os conceitos,
aquelas palavras elaboradas. Eu não tinha conhecimento disso. E então, como que não tinha a credibilidade, provavelmente, porque não falava a linguagem deles. Tal como noutros tempos não falava a linguagem dos operários, tive de aprender a falar como um operário, também precisava de conhecer a linguagem académica. Eu sei os contei, então fiz formação, fiz o mestrado de Serviço Social, de inserção, realmente que me tem ajudado muito. E depois fiz um seguimento e estou a escrever a tese de doutoramento de Sociologia Económica das Organizações. Também, está a fazer o doutoramento agora? Sim, já fiz a parte no ISEG. Qual é a sua idade? No ISEG. Que idade é que tem? 72 anos. Portanto, está a fazer o doutoramento com 72 anos. Então, claro que sim. Não, exatamente. Eu vou trazer digamos, as minhas competências, a minha experiência e as minhas limitações, já que estou consciente delas, vai enriquecer também tudo isto. Além de uma rouparia, criaram um restaurante social. Antes de tudo, porque é que lhe chamam restaurante? Olha, agradeço essa pergunta, de facto, uma pergunta porque vai dar a possibilidade de falar um pouquinho, embora procurando ser também resumido. Esteja à vontade. Primeiro, há que situar, estávamos no ano 2011, já 2 anos após o início daquela grande crise económica, financeira, social que tivemos. E se a pobreza já era constitutiva, digamos assim, de uma parte significativa da população destes bairros periféricos de Setúbal, agravou-se muito, muito naquele tempo. Então começámos realmente a pensar, estas pessoas precisam de comer. Sabíamos que havia crianças que não tinham refeições na escola, que havia famílias que não comiam uma única refeição, viviam com sandes. E começou a surgir a ideia, em diálogo com a Cáritas de Suzano de Setúbal, com o amigo professor Eugênio Pinho, conversando com ele, e não tínhamos modelo em lado nenhum. Começámos a pensar... Mas o que é que distingue isto de uma sopa dos pobres, já agora? 4 coisas. Dignificação. Cada pessoa que vem aqui ao restaurante social deve ser tratado com dignidade, pela qualidade da comida, que seja uma refeição completa, dignidade na forma como lhe é prestado o serviço, no acolhimento, dignidade elas podem no comer ambiente. Podem comer no próprio restaurante, ou levar. Agora só podem levar. Com a pandemia, só levar. Com o self-service, pegava no seu tabuleiro, com dignidade. Restaurante, porque quando escolhemos o nome, cantina, dá a ideia de algo muito fechado. Fechado. Refeitório. Mas não há outras igrejas que tenham este tipo de serviço? Atualmente há serviços semelhantes já em vários pontos do país. Na altura não havia nenhum. Então tivemos nós de sermos inovadores a vários níveis na escolha de nome. Restaurante, eu vou ao restaurante. Quem é que não gosta de ir ao restaurante? Social, para evitar o quê? Fosse um restaurante, ali são os pobres que vão. E então durante vários anos vinham aqui grupos de professores da universidade, aqui do Politécnico, vinham grupos de cristãos aqui, vinham sindicalistas, pagavam o dobro do custo da refeição. Se a refeição custava, pagavam o triplo, porque custava 2 euros e qualquer coisa, eles pagavam 3 a 4 euros, até eram generosos. Vinham aqui sindicalistas, vinham políticos, vinham outras pessoas comer social, realmente para favorecer outra linha identitária, digamos assim, do restaurante social. Se um lado é a dignificação, por outro lado a inclusão social. Então, ao mesmo tempo, uns recebiam a refeição e os outros aguardavam fora, à sua vez, entravam, havia essa proximidade. Igualmente, escolheu-se o nome restaurante realmente para dignificar assim as pessoas e evitar o estigma. Há alternativas de cartões pré-pagos, como eu não sei se vocês têm, acho que não, de cartões pré-pagos para compra de bens alimentares nos supermercados. Trabalham com alguma solução deste género ou não? Eu quando estou a fazer isto temos uma certa vaidade. Porque eu acho que isto tem alguma Temos diferença. uma certa vaidade, caríssimo Daniel. Temos uma certa vaidade na inovação. É um bocado, mas há pecados piores. Não, mas digamos também, eu tive um professor que era um homem santo, que foi um grande militante também da Ação Católica, que dizia assim, olha, todos nós precisamos de vez em quando de um bombom. A nossa vida precisa de ser adoçada um bocadinho, não apenas com coisas boas também. E fomos inovadores no restaurante social, porque em Portugal não havia nada semelhante. E por isso merecemos logo na inauguração e reportagens em direto feitas aqui pelos vários canais das televisões, pelos jornais e tudo. Porque além do nome restaurante social e de resposta solidariedade aos pobres, também havia algo de característico que era o voluntariado. Cada dia uma equipe... Quantas pessoas é que trabalham como voluntários
voluntários nesse restaurante? Neste restaurante trabalhavam antes da pandemia 34 voluntários. Cada dia havia uma equipa de 5 voluntários, cada um na sua função. Cada voluntário. E quantas pessoas mais ou menos é que utilizavam? Chegavam a utilizar 140, depois foi diminuindo. Fomos também porque, devido à sustentabilidade financeira, fomos reduzindo e tem cifrado na média em 75, 80, todos os dias da semana, sábados e domingos, Natal, Páscoa, sempre uma equipa de voluntários. Mesmo na noite de Natal, os voluntários vêm e depois é que vão para as suas famílias. Alguns vêm do trabalho, passam por aqui fazer voluntariado, vão para as suas famílias. Eu ainda vou falar de voluntariado, mas estava de qualquer forma, estava a falar dos tais da inovação, da inovação e da ideia do cartão. Do cartão. Fomos inovadores no restaurante social, fomos inovadores também numa clínica social médica dentária, falaremos depois. E em relação aos cartões, não digo que fomos os descobridores, mas nós vocês têm temos esse género, desde julho do ano passado, que 40 famílias recebem um cartão mensal pré-pago, que temos um acordo com uma grande superfície, que enviamos no início de cada mês, no fim de cada mês, uma lista com os nomes e com os cartões que devem ser carregados e as pessoas fazem as suas compras, são livres de comprar o que querem apenas dentro de alimentos e produtos de higiene. Isso não dá uma maior autonomia? É porque eu fiz esta pergunta porque é uma questão que eu acho que é um debate sobre o apoio alimentar que hoje se dá e sobre, eu vou dizer uma boa expressão que provavelmente não vai gostar, que é da indústria da caridade, que é uma coisa com a qual eu também tenho, mas a gente já falará sobre isso. Eu também terei. Também me parece que sim. E que isto permite que a pessoa, ou seja, que a ajuda corresponda a uma autonomização da pessoa e das suas escolhas e até de uma ideia de confiança nessas pessoas, que nós não sabemos, nós é que decidimos o que é que tu comes e o que é que tu... Perfeitamente de acordo, a questão da autonomia, mas também a questão do respeito pelas pessoas, para que as pessoas não fiquem expostas publicamente quando vêm pedir alimentos, buscar cabazes, ficam à espera, são vistos por toda a gente. E também darmos esse direito à pessoa, digamos, do seu resguardo, da sua discrição. Vão livremente comprar aquilo que entendem. São 40 famílias que têm. 40 cartões. Isso financia-se como? Por via da grande superfície? É um acordo que tem com a grande superfície? Sim, mas pagamos à grande superfície. Pagam à grande superfície. Pagamos à grande superfície, sim. Lá iremos depois como é que a gente consegue os milagres da sustentabilidade financeira, disto tudo. Eu tenho uma pergunta sobre finanças. Mas as pessoas, no fim do mês, logo que façam as compras, vêm aqui mostrar a fatura. Porquê? Para evitarmos, porque o ser humano é pecador, digamos assim, e por vezes, às vezes há rotinas, estilos de vida adquiridos, as pessoas podem aparecer aí comprar uma garrafa de whisky, de bom whisky, daquilo que era para alimentos. Eu não estou a falar só teoricamente. E então as pessoas trazem a fatura, sim senhor, muito bem, parabéns, continua, tem o seu cartão, pode ir a partir de tal dia, continuar a fazer as suas compras no próximo mês. Isso é realmente feito com os cartões pré-carregados. A procura alimentar aumentou neste período de pandemia? Desde março para cá, que aumentou 25% no restaurante social e aumentou mais de 50% nas outras formas de apoio que temos às famílias com alimentos, que é a entrega de cabazes, mais de 50%, em casa. Sim, com cabazes de alimentos que entregamos semanalmente às famílias, aumentou mais de 50%. Desde o ano passado para cá. Desde o princípio da pandemia. Desde o princípio da pandemia, sim. Desse ponto de observação privilegiado, que é este apoio social, quais estão a ser os principais efeitos que está a sentir do ponto de vista social e outros que queira referir na pandemia e no confinamento? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Do ponto de vista social, podemos começar realmente pelo desemprego. Conheço N situações de famílias em que os dois perderam o emprego e em que os dois não recebem
apoio social nenhum. Mas como é que é possível? Em muitos casos são pessoas precárias, não é? Portanto, Exato. Está ligado ao trabalho precário, que é uma generalização. Por isso é que o número do desemprego que aparece parece não aumentar muito, mas porque os primeiros que estão a ir são outros, não é? São outros segmentos, como se diz, outros segmentos da população trabalhadora, porque não tem contratos laborais, é trabalho precário, e então há muitos. Primeiro, o segmento de trabalhadores ligados à hotelaria, à construção civil, à restauração e a limpezas também. Então aí é imensa gente realmente desempregada, e casos que é a família no conjunto ficou desempregada. Temos também situações das famílias monoparentais em que a mãe ficou com os filhos, o pai, por regra, é assim que acontece, não é? O pai porque tem trabalhos precários também não pode assumir os compromissos que firmou com a esposa, com a companheira e com o pai, e a mãe é que tem de ficar com os filhos, que por vezes também pode ficar desempregada, por vezes acontece ficar desempregada. Esse é um segmento bastante significativo. Há outro segmento, por exemplo, imigrantes que começaram a trabalhar cá, alguns há vários anos, mas cujos processos ainda estão no CEF, e que também não são abrangidos, alguns deles, por qualquer apoio social. E depois há que tem contratos de trabalho. Uma boa parte deles estão a ter apoios. Não tem apoio porque não podem ter, porque, digamos, a malha da rede é muito apertada. Temos também Esse é o principal problema em relação aos imigrantes, basicamente estão fora do radar. Do radar. São a maior parte das pessoas que os procuram? Apoios. Não são a maior parte, não. Digamos que o público-alvo que nos procura é assim diferenciado. E temos também um segmento muito significativo, que são aquelas pessoas que os sociólogos dizem, e os supranumerários, os exilados da vida, aqueles que estão a mais, digamos, aquelas pessoas que têm percursos de vida que foram percursos de vida ligados a comportamentos um bocado desviados de alcoolismos, de drogas, desequilíbrios mentais, uma série deles por aí que não têm onde ir. E gente que, por exemplo, ainda ontem me chegou aqui um rapaz bem vestido, com sotaque brasileiro, e assim, tinha vindo já anteontem, pedia de comer à noite, e a nossa norma é sempre assim: primeiro a pessoa, depois a burocracia, as leis, os procedimentos, os protocolos e os relatórios. Primeiro as pessoas. Toda a gente que vem cá deve comer de imediato. E dizemos agora deve seguir este percurso para ter depois uma continuidade no seu apoio. Veio anteontem. E ontem eu estava lá, no restaurante social à noite, e veio e eu queria falar com você. E ele disse: olha, venho-lhe pedir de comer, mas então conta lá um pouco o que é que se passa da sua vida. Não, eu nunca precisei. Eu sou brasileiro, mas eu era vendedor em Portugal. Não lhe perguntei, por uma questão de respeito também, qual é o ramo da atividade. Mas vi que ele vestia bem, mas não tenho nada neste momento com a pandemia, deixei de ter qualquer atividade. As pessoas que vos procuram são um pouco diferentes daquelas que vocês costumam apoiar, ou não? Atualmente aparecem famílias que têm uma vida estável. A gente vê estável. Estou a ver aí de um outro casal que chegou, em que, por sinal, o marido ainda tem trabalho, mas já tem trabalho a part-time, porque foi reduzido o horário do trabalho. A esposa ficou no desemprego, também não tem direito a qualquer prestação social, apoio social, com dois filhos, um de 14 e outro de 21, duas filhas, a estudarem e sem meios para viverem. Mas digamos que é um segmento da população diferente daquele que era anterior, aqui, não é? que aparecem agora aqui. E essas pessoas não estão habituadas à pobreza persistente, vamos pôr assim. Há pessoas que vocês apoiam, que são pessoas que vivem numa pobreza persistente. Persistente, que continuam há alguns anos, nasceram pobres. A maneira como lidam com o vosso apoio é um pouco diferente, ou seja, sente que há mais vergonha por parte dessas pessoas de vos vir procurar? As pessoas, eu imagino, digamos, a enorme dificuldade que elas têm. Provavelmente haverá pessoas que não nos vêm procurar provavelmente por vergonha. Acredito que sim. Mas há outras que dizem, Sr. Padre, olha, você não tem, não digo vergonha, mas não tenho uma dificuldade em viver. Não, vergonha é roubar.
pedir não é. Há pessoas que dizem isso e assumem, e pessoas mesmo que tenham trabalhos estáveis, até mais ou menos qualificados em várias áreas, e que vêm buscar apoio alimentar. Eu quando faço esta pergunta da vergonha, tem a ver com uma discussão complicada que estávamos há bocado, aliás, quando começámos a falar sobre a indústria da caridade. Uma das grandes diferenças da caridade e do apoio social, por exemplo, o apoio social dado pelo Estado, as pessoas quando recebem o apoio social do Estado veem-no como um direito e, portanto, não têm vergonha em geral de o receber. As pessoas quando recebem o apoio deste género não sentem que têm direito a ele e, portanto, têm uma vergonha como se, exatamente por estarem a pedir em vez de estar a receber, não é? Como é que lida com isto? Seguramente já se perguntou algumas vezes, com a sua formação política, seguramente já se várias vezes teve algum, não sei, pensou alguma vez nisto. É correta a sua observação, mas também é um espaço para algo diferente que acontece na relação membro do Estado, e para que pago os meus impostos, tenho os meus direitos aí digamos que há como que aí uma frieza de relações. Aqui não há uma reciprocidade. Às vezes, meu caro amigo Daniel, às vezes há lágrimas de um lado e lágrimas do outro. Essa reciprocidade, quando as pessoas veem da nossa parte o esforço de partilha com eles, em que fazemos o acolhimento humano, afetuoso, e estamos a ver respeitador, em que todas as pessoas que estão cá, ninguém ganha um cêntimo, toda a gente voluntária, criando as melhores condições possíveis, e depois o reconhecimento dessas mesmas pessoas, porque se sentem valorizadas, acolhidas, dignificadas, e veem e sabem que nós não recebemos apoios do Estado. Tem a ver com a proximidade, é isso? Tem a ver com a proximidade, tem a ver com o milagre da sustentabilidade financeira destes nossos dispositivos. Eu apetecia-me fazer uma pergunta sobre o Banco Alimentar contra a Fome. Pode fazer, que eu dar a resposta, que eu darei a resposta de acordo com as minhas convicções. Tem a ver se o Banco Alimentar contra a Fome, contra o qual eu não tenho nada, até já contribuí, muito frequentemente contribuo com. Mas há uma pergunta que eu me faço, aliás, ouvindo o que acabou de dizer, se não junta o pior dos dois mundos, que é a distância... uma questão de escala, não é? A distância em relação às pessoas, e não estamos a falar de um direito, estamos a falar de caridade. E a gestão... Qual é a sua opinião sobre o Banco, tendo em conta que trabalha numa área parecida? Acho que é um enormíssimo empreendimento, que deve ter ajudado imensa gente. Eu nunca me posicionei no âmbito do Banco Alimentar, posicionei, quer dizer, nunca recorri ao Banco Alimentar, por uma questão de cheiro, de feeling, digamos, de busca de alternativas. Isto é, comecei a perceber duas coisas. Uma primeira coisa é que uma grande parte das instituições são meros distribuidores daquilo que vem de fora, seja do Banco Alimentar, seja dos Estados, IPS, ISS, distribuem apenas. E que a Igreja, que as comunidades cristãs correram e correm um enorme risco, que é aquilo que faz parte do âmago da vida dos cristãos, é o amor. O amor, partilha com os mais pobres, opção pelos pobres, estar junto deles. Ou seja, o que está a dizer com isso é que não há contacto direto com os pobres e que as comunidades cristãs deixaram de partilhar aquilo que deviam partilhar, por força da sua fé, porque a maior obrigação de um cristão é amar os pobres, partilhando o quê? O seu tempo, o seu dinheiro, os seus alimentos, a sua forma de estar, o seu poder ao serviço dos mais pobres. E as comunidades cristãs como que se atrofiaram, reduziram esse dinamismo, passaram apenas a distribuir coisas que vêm de fora, dos armazéns, Banco Alimentar, daqui e daquela, e confiaram isso, que devia ser um dever de toda a comunidade cristã, que é o dever da caridade, com os mais pobres, confiaram um pequenino grupo, normalmente no seio das comunidades cristãs, seja um grupo de ação socio-caritativa, seja uma IPSS, em que vem o dinheiro com protocolos assinados de segurança social daqui e daquela, e perderam o principal, que é a caridade. São quase podia-se dizer que há quase uma lógica da burocracia do Estado paralela, não é? E a custos quase zero, uma grande parte, porque o Estado, como que... Já lá vou. Esse é um assunto que eu também quero falar, mas antes quero falar já agora dizer só mais uma coisa sobre este restaurante. Que critério é que vocês têm? Tem algum critério específico para apoiar
ajudar quem vos procura ou não, do ponto de vista alimentar? Nós, num diálogo com as pessoas, servindo-nos de várias ferramentas, como se diz agora, procurando indicadores que nos apontem a situação de carência ou pobreza e a gradualidade dessa mesma pobreza, nós propomos às pessoas várias hipóteses. Olha, nós temos um restaurante social, assim, temos também a hipótese de cabazes, de que vos entregaremos com regularidade, mas já viram quando é uma família que a gente vê que é pobre, e assim, já viu você ter uma refeição todos os dias, completa, pão, sopa, prato, salada, sobremesa, quentinha para casa, e outra coisa é vir cá buscar um cabaz de alimentos que não tem carne, nem fruta, nem peixe, nem nada, e há pessoas que não querem, com vergonha de virem buscar a refeição, e outras também porque querem cozinhar em casa. Bom, temos de facto critérios. A formação... Mas não pedem às pessoas a folha do IRS ou uma coisa do género? Desculpa, não pedem às pessoas a folha do IRS ou uma coisa do género? Não, nós pedimos algumas coisas. Uma delas é, se nos trazem, quando dizem assim, eu estou desempregado, ou na minha família, estou desempregado, a gente pedimos um comprovativo de desempregado. Para quê? Para também evitar oportunismos, que infelizmente também existe, digamos, nas pessoas necessitadas e pobres, também existe oportunismo. O comprovativo de desempregado como? Se as pessoas não têm apoio... Não, trazem, pronto, eu tenho uma declaração da Segurança Social do Instituto de Emprego, a pessoa é desempregada, ou estou a receber o subsídio de desemprego, traz isso, mesmo porque nós fazemos da seguinte forma, não é 100% perfeita. Sabemos que há despesas obrigatórias e também há receita. Despesas obrigatórias, renda de casa, água, luz, gás e medicamento para doenças crónicas, e há outras pessoas que não têm, realmente que não têm essas despesas obrigatórias porque têm casa própria, porque têm outros meios, porque no agrado familiar há, por exemplo, 3 pessoas que trabalham ou 2 e noutros há 1. Para nós queremos perceber um bocadinho, para vermos também a gradualização dos nossos apoios. Por exemplo, os cartões não têm todos os mesmos valores, cartões pré-carregados. Uns têm um valor e outros têm outro valor. E aí temos de saber, temos alguns indicadores que nos façam perceber a gradualidade da pobreza, mas sem grande formalismo, sem grande coisa, até porque as pessoas... Acho que as pessoas têm consciência do efeito que está a ter o confinamento? Que a generalidade da população tem consciência dos efeitos que está a ter o confinamento? As pessoas andam tristes, as pessoas não comunicam. Nota-se uma agressividade, uma tristeza no olhar, lamentos permanentes, isto nunca mais acaba, um mal-estar grande nas pessoas, nota-se, e quando, com a máscara, cada pessoa se afasta uma das outras com receio, há um isolamento, há um sofrimento grande, sim, isso nota-se. Vamos falar agora da clínica social dentária. Portanto, nós fomos antes de começar esta entrevista, fomos lá. Que é a menina dos nossos olhos, sem ciúme das outras meninas. Então explique lá como é que isso nasceu. Bem, e como é que nasceu e o que é que fazem muito exatamente? Bem, também de uma forma, tanto quanto possível, objetiva e sucinta. Nasceu assim, de forma muito simples. Partindo da experiência do restaurante social, e igualmente de apoios provenientes da sociedade civil. Estávamos um dia aí num jantar de solidariedade com o nosso restaurante social, porque houve muito ao longo dos anos, muitas formas de solidariedade connosco. Não tivemos apoios institucionais durante muito tempo, não tivemos nem da Câmara, nem daqui, nem da Câmara, nem nada, do lado, mas nunca nos faltou dinheiro, nunca. Temos uma única dívida em tudo isto: gratidão. Gratidão, com letras maiúsculas e dourado, gratidão a imensa gente, associações, organizações. Então estávamos uma vez num grande restaurante, num jantar organizado, por exemplo, por uma associação da laica, digamos assim, laica, solidária, e estávamos assim à mesa e começámos a falar, e estava lá um médico dentista, que encontramos ali abaixo, e ele lança-me esta pergunta provocadora, assim: então você tem aqui um restaurante social, por que não também uma clínica dentária social? Porque assim, não é já que ele ficou cá a pairar, mas a ideia demorou um certo tempo a germinar. Não imaginava o que isso queria dizer, mas passado 5 meses, juntamente com outra pessoa que já não integra agora, por algumas razões, este voluntariado, como lançámos mãos à obra, aproveitámos
aproveitamos a experiência adquirida com a organização do restaurante social e começamos a ver que, afinal, uma grande parte desta população pobre destes bairros, além de ter carências de alimentação alimentar, não tinha dentes. Ou tinha os dentes amarelos, os dentes podres que não encontravam trabalho, não tinham autoestima, tinha doentes patológicas sociais. Realmente, isso, antes de avançar mais, não sorriam, punham a mão à frente. Os dentes são uma coisa bastante importante, quer para a autoestima, quer para a capacidade das pessoas... Para o trabalho, para encontrarem trabalho. Ainda ontem eu estava aqui na paragem do autocarro, vi uma mulher que eu não conhecia de cá, muito envergonhada, ainda nova, com a mão à frente. Sabe, disseram-me que aqui ajudam a pôr os dentes. Eu vim de Lisboa para cá, venho morar para cá, a minha vida deu uma grande volta agora, eu queria ver como é que é, e porque eu não arranjo de trabalho, assim, é uma das razões, e outra das razões... E é uma coisa que o bem-estar da pessoa... As pessoas que estão a ouvir sabem, é que, ao contrário das outras especialidades, a medicina dentária está fora do Serviço Nacional de Saúde. Fora do Serviço Nacional de Saúde, salvo pequeninas exceções, e para pequenos, para um pouquíssimo número, mas aqui na Avenida havia 4 clínicas privadas, aqui na Avenida, cada um, enfim, desenvolveu a sua atividade, e imensa gente pobre, basta dizer-me que em 5 anos e meio já foram tratadas, ou estão em processo de tratamento dentário, já ultrapassa as 2.200 pessoas pobres destes bairros. Há quanto tempo é que existe a clínica? 5 anos e meio. 5 anos e meio. E quantas pessoas é que trabalham trabalham na clínica? Na clínica trabalham cerca de 32 pessoas nas diferentes funções. 12 médicos, 12. Todos voluntários. Ouviu o meu amigo? 12 médicos voluntários. Um trabalha um dia inteiro por semana, outro trabalha um dia inteiro por mês, outro uma manhã por semana, outro uma tarde por semana, outro 15 em 15 dias. Vem de vários pontos do país, vem de Lisboa, vem de Algés, de Barreiro, vem do Alentejo, vem daqui e da acolá. Uns vieram prestar serviço durante 3 ou 4 anos, depois disseram, desculpe lá, mas agora a minha vida não permite. E depois na recepção, na esterilização, protésico, trabalham 30, e no apoio também, no apoio contabilístico, tudo isso que é preciso. Uma clínica. Isto é importante quanto às pessoas, porque temos, há bocado disse-me quantos voluntários trabalhavam aqui no total, não é? No total a 100 e tal, não é? A volta entre 110 e 115 pessoas, todas as vossas, incluindo a área cultural também. Nós não falámos na atividade, do gabinete de inserção profissional, não dá para falar tudo que existe aqui nesta paróquia. Tal como o amigo Daniel me interrompe várias vezes, peço-lhe também, como eu mesmo direito a interromper assim também um bocadinho. Cada pessoa paga, cada pessoa que é atendida na nossa clínica social médica dentária, paga em média 10 euros por cada consulta, podendo vir a 8 ou a 5 euros, embora a maioria se cifre nos 10 euros. E com os 10 euros, e com, digamos, uma rede enorme de solidariedade, que é este capital humano, nós somos extremamente exploradores, esmiframos a mão de obra, não lhe damos um cêntimo pelo trabalho, nem transportes, nem nada. É este milagre, de facto, desta gente toda tratada. Eu estava a interrompê-lo exatamente porque era sobre isso que queria falar, sobre porque este tipo de voluntariado, falou-me de 100 e tal pessoas, quantas é que disse? Agora já me 110, 115 pessoas. Voluntários aqui, mas o voluntariado numa área como uma clínica dentária é um voluntariado já muito especializado. E a minha pergunta é como é que conseguiram, porque uma coisa é conseguir um voluntário, o voluntariado mais... Pronto, as pessoas têm as suas profissões e aqui vêm fazer uma coisa relativamente simples. Outra coisa é conseguir voluntariado especializado, ou seja, as horas dessas pessoas valem... Vamos pôr a coisa assim, na lógica capitalista, valem muito dinheiro fora dali, não é? Como é que vocês conseguiram que essas pessoas fizessem isso? Bom, quando a informação começou a ser passada, veiculada através da comunicação social, de que ia ser lançada ou inaugurada uma clínica social dentária em Setúbal, ao fim de 15 dias tínhamos 7 médicos que, através de outros médicos, eu quero participar neste projeto. E neste momento temos cá 3 médicos que vêm desde há 5 anos e meio, que semanalmente aqui estão. E depois foram, e através desses, e através da comunicação social, foram conhecendo estes projetos, e através de pessoas que iam falando a outros. Esta parte dos médicos. Depois da parte de... E também tem alguns reformados, não é? Tem algumas pessoas, eu por exemplo, quando vi o protésico... Não, o protésico, protésico é reformado que dá
há 2 dias por semana, vêm de Barreiro para aqui, inteirinhos a fazer próteses para as pessoas mais pobres, gratuitas. Os médicos, nenhum dos médicos é reformado. Este médico que está ali trabalha em 4 clínicas, 5 clínicas aí pelo país fora, e está aqui todos, um dia por semana. E depois da parte da esterilização, que é um serviço assim um bocadinho mais também especializado, há enfermeiras que estão reformadas, e que orgulho elas sentem quando vestem novamente a bata branca, colocam lá os seus símbolos para poder enfermar, dizem, isto faz-me sentir que eu ainda estou no ativo, como estou a realizar na minha profissão, estou feliz, encantado da vida. Fala-se muitas vezes de crise do voluntariado. Acha que há uma crise do voluntariado? Como há uma crise de vocações, há uma crise de voluntariado? Não, aqui não sentimos essa crise de voluntários. Sempre tivemos voluntários suficientes, com qualidade. Na recepção, por exemplo, nós procuramos pessoas que saibam acolher, saibam relacionar-se com os outros, saibam também transmitir, que saibam, conheçam os programas, ou facilmente aprendam os programas informáticos das clínicas dentárias. Há programas próprios. Procuramos lançar o apelo, já recorremos também à internet, mas de início foi o passa-palavra, foi passar aqui na celebração também, noutras áreas assistentes dentárias, e que temos mais dificuldade na parte das assistentes dentárias, mas do resto não temos falta até hoje de voluntários. Vamos conseguindo, de vez em quando, alguns médicos e outras pessoas ou então pessoas da esterilização que adoecem, e procuramos então lançar o apelo aqui ou acolá, e aparecem sempre pessoas para isso. E o voluntariado, há mais voluntários agora durante a pandemia, ou diminuiu o número de pessoas disponíveis, ou está igual? Nunca tivemos falta realmente de voluntário neste trabalho todo, porque procuramos também aqui imprimir alguns pontos essenciais, que o voluntariado tem vários. Uma delas é o compromisso do voluntário, em que o voluntário lê um conjunto também, temos um regulamento interno com os direitos, com os objetivos do projeto, da clínica e do restaurante social, e com os objetivos, com os direitos voluntários, com os deveres voluntários, com a vida que se deve ter ali, e a pessoa lê e depois assinam esse compromisso. Eu vou descansado para férias, ninguém me faz um telefonema, porque qualquer problema que surja, entre eles os voluntários resolvem-nos. Pronto, tudo isto está assim organizado. E há um outro grande segredo, que é o coração. Nós entregamos lá pelo Natal uma moldura muito bonita a cada voluntário, que dizem, sou voluntário de coração. Isso diz muito, porque não há apenas o aspecto funcional, administrativo, burocrático, organizativo, mas há estes laços que se criam, e que a pessoa sabe que, ao doar-se aos outros, doar o seu tempo, as suas competências, o seu trabalho, também está a receber, é tal reciprocidade. Sente bem, digamos que nestes projetos é uma verdadeira família, que de manhã é uma equipa que está na clínica, à tarde é uma outra equipa, um ambiente extraordinário de família. E depois também são laboratórios, como se diz hoje, laboratórios de conhecimentos e de experimentação. A gente vai experimentando coisas, porque não temos, e já fiz pesquisas a nível da internet, se havia algo de semelhante na Europa, e em Portugal não, e na Europa por fora, não encontramos, porque são projetos coletivos. A clínica é um projeto coletivo. Eu devo dizer que eu conheci clínicas, mas não eram ligadas à igreja. Durante a crise na Grécia, sim. Eu estive numa clínica de medicina dentária, exatamente, sim, aliás, semelhante a esta, mas era um projeto político-social, não era não tinha nada a ver com as igrejas, tinha a ver até com a oposição política na altura, e com a oposição política, não, até de apoio ao governo, mas eram movimentos políticos. Tive numa, porque eram grupos, mas foi uma coisa que nasceu naquele período. E um bocado espontânea. Quase espontâneo. Eles são projetos coletivos, bem consolidados, de participação, de organização, de experimentação, de conhecimento, de aprendizagem, e de um funcionamento assim coletivo e harmonioso e sustentáveis. E que tenham duas pedras basilares. Uma delas é o afeto, sem dúvida, o coração. Já antes de termos o nosso presidente, que é dos afetos, nós temos sempre isto. É pelo coração, pelo dom das pessoas, pela entrega, que nós teremos aí o cimento, e o outro é a sustentabilidade, a autonomia. Nós não dependemos. É exatamente sobre isso que eu quero fazer. Muito Era bom, a minha próxima pergunta, tem a ver com isso, tem a ver com a questão financeira.
Eu já o ouvi dizer, com uma ponta de orgulho, que não recebe apoios do Estado, não sei se ainda não recebe, ou se recebe alguns neste momento. Acha que há uma grande dependência do trabalho social da Igreja em relação aos apoios públicos? Que a rede de IPSS criou uma relação de cumplicidade e dependência permanente em relação ao Estado? Sim. E até ao poder político. Sim, realmente, como referi há bocado, enfraqueceu... Então, já me vai explicar onde é que vai buscar enfraqueceu no seio da Igreja aquilo que é a identidade da comunidade cristã, que é o amor e o amor aos irmãos e a partilha com os mais pobres. Enfraqueceu e muitos até diminuiu e noutros acabou, porque se tornaram distribuidores, em grande parte, através das IPSS, distribuidores dos bens, dos dinheiros que vêm do Estado, e seja, com as contrapartidas. Ou seja, passaram a substituir o Estado com dinheiros públicos, a ser dependências do Estado com dinheiros públicos. E digamos, haver aí uma interligação, de tal maneira que, se o Estado fechar a torneira, as instituições sociais fecham todas. Fecham. E as instituições que são da Igreja, que deveriam também ser a expressão da caridade das comunidades cristãs, porque ficaram secas, porque se habituaram apenas a viver dos dinheiros que vêm do Estado, estão sujeitas depois às normas todo o Estado. Uma grande parte dos técnicos, eles dizem... Vou dizer uma coisa, deixa-me só fazer aqui isto até tem na realidade dois sentidos. Por um lado, elas ficam sujeitas às normas do Estado, por outro lado, o próprio Estado fica sujeito à vontade dessas próprias IPSS, criando também um grande poder, um grande poder, também um grande poder. Mas desculpe, mas digo eu que, por exemplo, parte dos técnicos das IPSS, umas que contam, ocupam uma significativa repetindo a mesma palavra, parte do seu tempo a escrever relatórios, documentos, reuniões com aqui e lá, para a Segurança Social, para aqui e para acolá, e aquilo que devia ser o tempo investido nas IPSS, cuidando de diferentes valências, uma boa parte é gasto nisso. Outra parte também dos dinheiros que vêm da Segurança Social é para pagar, e legitimamente, aos funcionários da IPSS. Portanto, só uma parte reduzida do dinheiro dos protocolos é que é aplicado diretamente nos destinatários. A grande diferença nossa é exatamente essa. Todos os donativos que nós recebemos, ou conseguimos, ou que são donativos de nós mesmos, digamos, o nosso tempo, o nosso saber, as nossas competências, tudo isso é a 100% aplicado nos destinatários. Pronto, que fomos construindo uma alternativa quase... Não tem funcionários, aqui disse-me que tinha uma, não é? Temos uma funcionária, porque é como numa casa temos de ter uma coluna... Sim. Para que o edifício não caia todo. É a única funcionária que existe, que é uma assistente dentária, porque é um trabalho de muita responsabilidade de uma clínica, que é uma assistente dentária com muita experiência de clínicas, em quem nós entregamos orientações e delegamos nela um conjunto de competências, da organização, do trabalho, e a quem pedimos também responsabilidade por tudo funciona. E vão buscar o dinheiro aonde? Primeiramente nós exploramos os médicos, exploramos os recepcionistas, exploramos os protestos, porque não lhes pagamos nem um cêntimo, mas e ainda mais, mas eles dizem, vou daqui com o coração cheio, como dizem assim, ao verem o agradecimento. Há médicos que ficam com lágrimas nos olhos, não apenas médicos, mas também outros, quando os doentes os abraçam no fim, quando têm uma prótese nova, quando têm, agora, e os médicos também choram com isso tudo. Por outro lado, os preços, temos uma gestão financeira rigorosíssima. Temos um tesoureiro que, se houvesse um centésimo de um cêntimo, ele passava uma noite inteira à procura de um centésimo de um cêntimo. Rigor total. Uma belíssima organização. E tem quem dê dinheiro, não? Que é voluntário também. Temos um trabalho de equipa, uma direção com um trabalho de equipa. E cada paciente, no caso da clínica, para perceber que é um tratamento muito caro, que não pode banalizar
realizar o tratamento, nem faltar às consultas por qualquer maneira, e porque também precisamos da sua participação, porque cada pessoa deve igualmente assumir a sua própria vida dentro das possibilidades, dar aquilo que pode. Então cada pessoa também contribui com um preço simbólico de 10 euros ou 8 ou 5. E no caso das próteses, chegando a uma prótese completa a ser ou doada sempre, ou então pagarem apenas 25 euros em fases, em fase ao longo. Vocês não têm doadores, não têm pessoas. Nós temos, e é outra fonte do nosso, que é o nosso segredo das nossas fontes, não é? O segredo das nossas fontes. Temos pessoas anónimas que ao verem reportagens, por exemplo, nas televisões, constantemente encontram, não sei como, encontram o meu telemóvel ou o meu mail, pedem o NIB, pedem isto, pedem aquilo, ou nas plataformas, ou de outras maneiras. Temos igualmente pessoas que se tornaram, que criaram uma fidelização connosco a partir da experiência do restaurante social desde 2011. Temos, por exemplo, aqui um grupo de funcionários e professores do Politécnico de Setúbal, que há 11 anos, todos os meses fazem um depósito, um deles recolhe um depósito na nossa conta. Temos doadores assim. Recebem dinheiro do Estado ou continuam a não receber dinheiro do Estado? Apenas no restaurante social. O Estado paga neste momento 45% aproximadamente das refeições que nós entregamos às pessoas. Que é as que entregam em casa? Ou as que entregamos aqui no restaurante social. Para cada pessoa que leva às cuvetas a refeição, o Estado comparticipa para 45 pessoas. Já 45 pessoas. Para 45 pessoas. E nós, tudo que vai daí para cima, somos menor. Mas na clínica, nem um cêntimo a gente recebe. Na clínica, nem da Câmara, mas conseguimos isto. Mas temos direito a isso, não é? E a gente quer estabelecer protocolos, até porque nós não temos uma posição ideológica contra o Estado, nós queremos que o Estado assuma a sua responsabilidade e que não viva à nossa custa. Nós completamos. Tem que ter o cuidado de não se tornarem vocês próprios também uma dependência do Estado. Queremos continuar a promover esta riqueza que há na vida das pessoas, que é o dom das pessoas, a dádiva das pessoas, a agarrarem projetos e causas sociais que tenham credibilidade, porque também sentem a sua responsabilidade social. Muitas vezes a pessoa diz, eu queria, mas não sei, eu não acredito aqui, acolá, mas isso. Mas por outro lado, nós não queremos duplicar aquilo que compete ao Estado, nem sobrepor, apenas queremos completar aquilo que o Estado faz ou não faz, ou as autarquias não fazem na área social. Quando o fizerem muito bem, então encontraremos outros campos de intervenção. E pode até haver um dia que a única coisa que tem que fazer é mesmo ajudar as pessoas espiritualmente, não é? Porque os seus problemas sociais e económicos já estão resolvidos. É muito interessante neste momento, quando me fala nisso, assim, com o seu sorriso, não era torcista, humor sadio, é que neste momento há uma área, e as televisões já começaram a falar, e os jornais também, que é a saúde mental. Se a saúde oral era um parente pobre da saúde em Portugal, a saúde mental também, e agora com a pandemia se agravou, mas desde há 10 dias para cá, que tomei conhecimento, que articulei com um grupo de 5 psicólogos, que já estão ligados a mais, quase outras tantas, que criaram uma plataforma via internet, que articulam comigo. Já lhes enviei 4 pessoas com sofrimentos psicológicos imensos, e elas já estão a seguir por vídeo, a chamada ou por telefones, o seguimento semanal de cada uma dessas pessoas. Como voluntárias também. As voluntárias. Há muitos campos aí. Envolveu-se com a população, que em alguns bairros clandestinos resistiram à demolição de casas. Pelo menos penso que em 2 bairros houve essa questão. Um é o bairro da Parvoíce, que era Quinta da Parvoíce, que é o nome engraçado. Gente muito boa de lá. A Quinta da Parvoíce e a Mecânica Setubalense. E pronto. Há 5 anos. Conte-me exatamente o que é que aconteceu nesses bairros, em que se envolveu e porquê é que se envolveu. Muito bem. Caracterizando brevemente esses bairros, são populações que uma boa parte delas, com a crise de 2011 e outras já antes, 2009 e outras já antes, não puderam pagar a renda dos apartamentos e
foram encontrar esses espaços que estavam devolutos, foram construindo as suas habitações. Alguns fizeram mesmo opções... Está sobretudo a falar de população imigrante, não é? Não. População nascida em Portugal, que tinham filhos a estudar, foram construir assim umas casas em tijolos, para que tivessem filhos, pudessem ir para as universidades. Vários casos desses. Havia, por exemplo, lá uma casa abarracada que tinha três jovens na universidade, 3 se licenciaram. E outros casos eram também imigrantes que vieram, imigrantes e que não tinham para onde ir, foram construindo aí as suas casas, quer na Mecânica Setobalense, quer na Quinta da Parvoíce. Ora, aqueles terrenos não lhes pertenciam, evidentemente, o direito de propriedade, não é? Individual, não lhes pertenciam. Os dois pertenciam ao Estado, Mecânica Setobalense ao Instituto da Segurança Social, Quinta da Parvoíce ao IRU e também à Câmara Municipal de Setúbal, uma parte. E as pessoas foram construindo as suas habitações e puderam construir as suas vidas, porque não pagavam rendas de casa, construíram as suas casas e investiram aí aquele dinheiro que tinham. Mas porque não eram propriedades do terreno, nunca puderam fazer contratos com a EDP, nem com a Companhia das Águas. Bom, de vez em quando, lá vinha a EDP, uma vez acompanhada de polícia, com metralhadoras e tudo mais, outra vez não acompanhada, não era necessário, cortavam-lhes a eletricidade. Outra vez cortavam-lhes a água, quer na Quinta da Parvoíce, quer na Mecânica Setobalense. E nunca iam às questões de fundo, como resolver o problema da habitação, todas estas famílias que não têm mais para onde ir, para que possam pagar uma renda social, de acordo, realmente, com os seus rendimentos. O problema arrastaram-se há cerca de 17 anos para cá. A Mecânica Setobalense tiveram 2 meses e 3 dias sem eletricidade. Eram 55 famílias. Um dos canais das televisões fez uma reportagem em direto no telejornal, crianças estudarem à luz da vela durante 2 meses. O mesmo na Quinta da Parvoíce, também várias vezes cortaram a eletricidade, cortaram a água. Cheguei aqui há uns 9 anos a promover e consegui uma reunião de todas as entidades à volta de uma mesa. Para quê? Para que a EDP percebesse as razões pelas quais as pessoas não podiam fazer contratos e para que as pessoas também percebessem um bocadinho. Porque a EDP de vez em quando lhes cortava a eletricidade. E envolvendo a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, o IRU na altura, tentaram soluções. O caso da Mecânica Setobalense foi tal o choque que se conseguiu através da comunicação social. As pessoas foram levadas, acusadas de serem criminosos, traficantes de drogas, isto e daquilo. Depois foram todos à Polícia de Investigação Criminal, acompanhados de um advogado pro bono também, mais um advogado que nos apoia pro bono, e toda aquela gente estava legalizada, todos muito bem, exceto uma pessoa que não estava, mas é apelhado de traficantes de drogas, e nos outros lados também, na Quinta da Marinha, também não há traficantes de droga. Bom. E então, podia haver ali, não sei se havia, se não havia. O certo é que em 3 semanas, um problema tão grave, graças ao impacto que teve... Um deles houve mesmo demolições, não é? Esse aí, em 3 semanas, encontrou-se uma solução. O Instituto de Emprego e Formação, o Instituto de Gestão Financeira tinha casas para essa gente toda. Foram para a Moita, foram para os Olivais, foram para a Almada, casas fechadas. Porquê? Era uma torneira, um motoclima, estava variado, fechadas há N anos fechadas, as pessoas sem casas. Em 3 semanas, as diferentes entidades, depois entrou a Câmara Municipal também neste projeto, a Freguesia, o IRU, o Segurança Social, e no final, em 3 semanas, resolver o problema das famílias todas. E tudo foi derrubado. Do que eu percebi, o seu papel às vezes é ser sindicalista dos pobres, não é? Portanto, não abandonou a sua... Porque eu li reportagens em que esteve lá quando... Não, é entregar a minha voz, o meu saber, as minhas competências aos pobres, aos serviços pobres, que é isso, esta mensagem do Evangelho. Acha que o Estado continua a ter uma relação muito policial com esse tipo de bairros, acima de tudo? Certamente terão formas de observação e de controle, assim, muito sofisticadas, que não precisam de lá ir para perceber o que aí acontece, mas que é bom a polícia ir aí, é bom, como é bom também ir aos outros locais. O que eu estava aqui a dizer até era outra coisa, é a ideia de que o Estado vê estes bairros sempre mais como um perigo do que como um problema. De facto, é um perigo até para as populações. As casas são todas cobertas de amianto, todas cobertas, os esgotos por vezes andam ali assim
são perigo. Agora, claro que o Estado vê sempre aquilo como potenciais locais de droga, disto. A Quinta da Parvoíce, até hoje, até há pouco tempo, até há pouco tempo eu conhecia bem aquilo tudo, nunca houve ali um caso de droga, até há pouco tempo, agora não sei se há, se não há, até porque nunca houve rusgas da polícia, porque não era preciso rusgas da polícia, porque havia um sentido de família ali grande, de proteção das crianças. A minha pergunta é, muito então, grande. porquê que o padre foi necessário nesses conflitos? O Estado não tem esses meios de mediação? Não. O Estado, a Junta de Freguesia, a Câmara, o Estado, a Segurança Social, a quem nós pagamos os salários todos aí, eles têm a obrigação, deviam colocar nas suas prioridades, primeiramente a necessidade dos mais pobres e ajudar a encontrar soluções. Mas a rotina e tantas coisas complicadas faz com que as situações se arrastem, que de vez em quando é preciso vir alguém de fora. Vir alguém dizer, há fogo na floresta, não pode, quando cortam água. Então um dia chego lá de manhã, as pessoas ligam-me, às 7h15 da manhã, fazem uma enorme cratera, foi o ano passado, uma enorme cratera, cortam a água lá no fundo a 3 metros de profundidade, fica aquela gente sem água, arrasam aquilo tudo com a máquina. Claro que eu tive de dar a voz. No dia seguinte, à mesma hora, os mesmos operários que abriram aquela enorme cratera foram obrigados, alguém foi obrigado a dizer aos operários, vão lá, abram novamente aquilo. Eu tenho sempre de prestar a minha voz, mas graças também depois à comunicação social, que muita gente ainda são jornalistas, são independentes, estão solidários com estas causas e emprestam, ainda os há, felizmente, não é? Tenho ajudado, não é? Tem um espaço ecuménico de culto, ou seja, aliás, na realidade tem um espaço que cedeu à Igreja Ortodoxa Russa. Nós passámos há pouco à porta, que tem mesmo o símbolo. Dentro desta igreja há uma igreja ortodoxa, um espaço que cedeu aos outros. Não teve mais reações a isso? Não, por acaso não. Eu informei aqui a comunidade cristã, no Senhor da Conceição, que é deste viveiro, comunidade cristã, que primeiramente são lançadas as sementes. O projeto do... Mas esses estão habituados às suas maluquices, desculpe. São um bocado travessos. Estão habituados a isso. Estão a dizer maluquice no bom sentido do termo. Mas primeiramente eu lanço a ideia e ponho as pessoas a refletirem com isso, a refletirem neste projeto. Depois vou informando. A hierarquia reage bem a ter uma igreja ortodoxa dentro da igreja católica? Sim, porque isso foi combinado no âmbito dos padres da cidade, em que a igreja ortodoxa pediu ao anterior bispo de Setúbal, Dom Gilberto, um local, e a igreja católica, ao contrário, infelizmente, que acontece nos países em que a maioria ortodoxa, em que não acontece o mesmo com a igreja católica, aqui entendeu-se que o sentido do comunismo era realmente acolher quem não tem casa, não é? Acolher não tinham, e como nós tínhamos aqui condições físicas, temos salas disponíveis, espaços até com autonomia para a rua e para manter a sua identidade. Para não terem que passar pelo espaço, porque é uma porta para a rua. Mas primeiramente estiveram aqui no interior, nesta sala, Dom Manuel Martins, era aqui o local das suas celebrações ao domingo. Nós celebrámos o nosso culto católico aí embaixo na igreja, e eles subiam aqui, celebravam ao mesmo tempo aqui. Esse hábito faria muito bem à paz no mundo. Aqui, mas fizemos durante vários anos. Mas depois vimos que, quer para uns, quer para outros, que era para terem uma certa autonomia, então conseguimos ter essa porta, este espaço aqui em baixo, que se desocupou, estava com os escuteiros. É indiferente o Deus a que se reza? O Deus creio em um só Deus. Não é? Depois uns chamam-lhe Alá, outros chamam Dieu, outros God, outros Dios, outros Deus, cada um faz o seu percurso, o seu carreiro para chegar a esse mesmo, porque a Deus nunca ninguém o viu, não é? Nunca ninguém o viu. Durante percurso para Deus. Durante a pandemia houve limitações ao culto. Isto teve efeitos aqui na sua paróquia? Como é que os resolveu? O primeiro confinamento é que as igrejas estiveram fechadas, no segundo não é? Isso teve algum efeito? Incomodou muito? Sim, teve um efeito muito grande, logo de facto no número de pessoas presentes nas celebrações e na aprendizagem que foi necessário ser feita, e depois no receio que havia realmente da contaminação, mas sempre foi permitido celebrar com 10 pessoas, nunca se deixou de celebrar a Eucaristia, que é tal como numa família, era assim, infelizmente agora já não pode ser em muitos casos, devido aos horários de trabalho desencontrados, que era a refeição em família à volta da mesa. Também a Eucaristia, a presença física dos cristãos, é como que o fermento assim de uma comunidade cristã. Sempre se pôde celebrar com 10 pessoas, e como as igrejas a nossa igreja é muito grande, sempre o fizemos. Eu estive a ver, a vossa igreja chegou a estar 400 pessoas. Sim, chegava antes da pandemia, 400 e até mais, todos os domingos. E quando veio
quando foi permitida, digamos, quando houve um certo desconfinamento em maio do ano passado, foram implementadas regras de acordo, emitidas pela Conferência Episcopal Portuguesa, de acordo com a Direção-Geral de Saúde, com distanciamento de 4 metros quadrados, criámos estas condições e então sempre se celebrou depois a Eucaristia aos domingos até agora, até o Natal, depois infelizmente voltou-se ao mesmo, mas criou porque as pessoas também, os grupos deixaram de reunir, as catequeses deixaram de existir, a formação dos cristãos. Pois nós estamos numa de umas salas da catequese e costuma ter muita gente aqui, não é? Tem um projeto cultural que se desenvolve aqui também, tudo cheira, muito impacto e muita gente não virá, não virão, porque se habituaram, digamos, às plataformas, Acha que vai haver um retrocesso nestas coisas de participação da vida das pessoas? Isso é um risco muito grande que vai contra a identidade das comunidades cristãs, que é reunirem-se. Esta pergunta adivinha a resposta. Como é que tem recebido o pontificado do Papa Francisco? Um pouco como o caro Daniel, um pouco como aquele velho Simeão que estava no templo de Jerusalém, que ansiava, que só pedia a Deus para viver, ou que não morresse enquanto não visse o Salvador. Para dizer o quê? Que também, de certo modo, com o pontificado do Papa Francisco, para mim, me trouxe uma enorme alegria, uma enorme satisfação. Foi como que o corresponder àquele desejo que a gente vinha alimentando, porque eu, desde há dezenas de anos, de que viesse alguém que nos fizesse recentrar a nossa fé no Evangelho de Jesus Cristo, no evangelizador, libertador, próximo dos pobres, dos oprimidos, e de uma igreja simples, aberta, a estar com as pessoas, e ele coloca o seu primeiro documento, ele diz, é preciso reavaliar tudo, os tempos, os modos, os métodos, a linguagem, os próprios, os próprios no centro. Fiquei extremamente feliz com isso. Agora, claro que isto não se realiza tudo de um momento para o outro e tudo mais, mas as grandes intuições apareceram, felizmente. Já lhe disseram que é um padre vermelho ou não? Nunca lhe disseram isso? Já lhe chamaram padre vermelho? Eu costumo dizer que o meu sangue é vermelho, que não tenho sangue azul. Sim. Não tenho sangue azul. Noutros tempos, sim, diziam que quando eu era sindicalista... Isso incomoda ou não? É? Isso incomoda ou que digam que é padre vermelho? Não, modo nenhum, porque modo nenhum. Quando eu era sindicalista e pronto, repare que não devia dizer isto, mas agora vamos dizer assim, o que é que foi? A maior concentração nacional que se fez em Portugal. Pronto, eu sempre recusei, como sindicalista, que era padre, sempre percebi que o meu terreno era o terreno onde a gente suja os pés e as botas. E sempre recusei funções superiores a nível das federações, das uniões e do Conselho Nacional da CGTP, da Comissão Executiva da CGTP. E era pressionado e convidado e importante, sempre recusei, porque eu entendi, é próximo. Se um dia passo para isso, passo uma linha para o outro lado. Não quero ficar quero continuar junto das pessoas que passa para bispo. Não, sempre passava do sindicalismo. E ficava assim, perdia esta riqueza que é estar com as pessoas felizes. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Para mim, prazer, muito obrigado. Nós regressamos brevemente com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.